Foi numa sexta-feira que eu simplesmente decidi descer e ir para umas lojas onde vendem camisas ou camisetes desse estilo aqui. Como dá para ver, esta já está com a gola toda gasta, como se eu tivesse entrado numa luta e tivesse me golado. Eu queria comprar mais dessas camisas. Só que, como se trata de uma loja especializada na venda deste tipo de camisetes, dá para imaginar que lá tinham muitas opções, uma gama de variedade, diferentes cores, diferentes tonalidades, diferentes qualidades e feitios. Ao chegar lá, literalmente fiquei bombardeado de muitas alternativas. E eu tinha um budget todo voltado para a compra de camisetes. Por mais que eu ficasse like broke, sem nenhum dinheiro, eu já havia decidido que o dinheiro que eu tinha era para a compra de camisetes. No entanto, uma coisa interessante aconteceu. Eu simplesmente saí da loja sem levar nenhuma camisa. E eu me perguntei, por que está a ser tão difícil eu escolher quais camisas eu vou levar? Contando que eu tenho algumas camisas em casa com algumas das cores que lá estão. Então eu tinha que escolher algumas que eu não tinha e que por alguma aventura eram várias. Mas ainda assim eu sentia uma dificuldade tremenda para tomar a decisão. Bom, depois de ficar uns bons minutos na loja, eu cheguei a uma conclusão. A minha indecisão não é necessariamente, ou melhor, não era necessariamente porque eu estava diante de muitas opções, mas sim porque eu tinha um recurso financeiro muito limitado e eu estava diante de uma pressão de tomar a melhor decisão com aquele recurso limitado. Deixa eu clarificar um pouco isso. Já agora, hoje, dia 14 de dezembro, são aproximadamente 9 horas e 15 a 20 minutos. Eu sou Madali Mbate e este é um vídeo para o Madali do Futuro. E para quem estiver a ver este vídeo. Bom, eu tinha um valor limitado e não é todo dia que eu saio para comprar roupa, because I don't have tipo, that money yet, ou não gosto de, não acho necessário gastar o dinheiro que eu tenho com roupas agora, enquanto podia investir em outras coisas. São outros assuntos que eu preciso resolver na minha cabeça. Mas enfim, eu tinha recursos limitados. E com aqueles recursos limitados, eu vi-me diante de uma situação em que eu tinha de escolher as melhores peças de roupa, considerando as peças que eu tinha em casa, que eu podia fazer boas combinações. E somente esse raciocínio já foi suficiente para me paralisar. Porque eu tinha de pensar quais são as cores que eu vou levar que vão combinar com aquelas calças. Quais são as cores que eu vou levar que vão ser mais versáteis e usar de formas diferentes em outros dias. E ter essa pressão de fazer a melhor decisão com o pouco recurso que eu tinha fez com que eu chegasse à seguinte conclusão. Não é que eu tenha dificuldades para decidir, mas é porque eu não posso levar aquilo que eu quero porque os meus recursos não são suficientes. Naquela loja tinham muitas peças que, se eu tivesse recursos suficientes, eu simplesmente diria: quero aquela camisa, ou quero esta calça, quero isto, quero aquilo. Então, diante de muita coisa que eu quero, foi difícil tomar a decisão porque eu tinha de decidir não somente com base naquilo que eu quero, mas também pensando que depois dessa decisão eu não teria como voltar atrás. E isso ficou mais claro para mim porque eu percebi que, tipo, no dia seguinte, quando eu fui fazer umas compras em umas ferragens, tinha ali uns produtos que eu queria e que eram baratos. Eu fiquei tipo, ok, vou levar este produto.
Por serem baratos e por eu sentir que tenho a capacidade de comprar um outro caso eu descubra que este aqui não me serve, a decisão foi fácil, porque não tinha muito peso, não tinha de fazer uma escolha perfeita. Então, eu percebi que quando eu tenho recurso suficiente para cobrir os meus erros, as decisões são mais fáceis de serem tomadas. Se eu tivesse capacidade de chegar na loja e escolher uma, duas camisas e simplesmente sair e ficar tipo, ok, se eu quiser uma outra camisa numa outra oportunidade, eu posso voltar para a loja e levar. Eu não teria levado tanto tempo naquela loja e com certeza teria saído com pelo menos duas camisas. Não todas, mas a escolha seria mais fácil de ser tomada. Eu não sei se isso faz sentido, só estou aqui a expor os meus pensamentos, mas eu, como gosto de pensar em eficiência, eu disse o seguinte: ao invés de eu ficar a bater a cabeça em tentar descobrir como tomar decisões nesses cenários, eu disse: eu vou resolver o problema principal, ou o problema primário, que é a origem de tudo isso, que é a minha capacidade financeira. Ao invés de eu me preocupar em, vai lá para a loja, chega lá e escolhe qualquer peça. Depois daqui eu não estou, consigo ver a loja lá no final. Depois eu mostro. É uma loja que fica ali. Deixa eu vos mostrar. Aqui nesse sítiozinho. A câmera não quer colaborar. Aqui, nesse sítio aqui, onde fica a loja. Então, eu pensei, ao invés de, eu nem sei se estou bem enquadrado agora, mas ao invés de eu ficar a me bater cabeça em melhorar as habilidades de chegar na loja e tomar a decisão eficiente com pouco recurso, que é uma coisa que eu consigo fazer em outras ocasiões, mas pensando num espectro mais amplo de tempo, eu decidi que eu vou dedicar os meus esforços a melhorar a minha situação financeira, a minha capacidade de gerar mais recursos, para que quando estiver diante dessas situações, eu realmente leve aquilo que eu quero, sem ter de me preocupar muito com a questão de vai combinar com quais peças de roupa. Ok? Yeah. Foi o que eu decidi. Anyway, era só isso. Espero que esses insights no futuro tenham uma solução mais fácil de digerir. Yeah. E é isso. Tchau, Madali do futuro.